Convidada da tarde. Muito bem, estamos de volta. Olha, prazo de validade para o sofrimento. Desapegar e aceitar. 2 pontos principais. Sofrer por algo que se rompeu da nossa história é legítimo, pois estávamos acostumados com aquilo. Precisamos de um tempo de adaptação dessa nova situação. O luto é legítimo, mas não pode ser perpétuo. Prazo de validade para o sofrimento, para tentar mudar o estado de sofrimento. Muito bem, seja ele consciente ou não, um bom começo é aceitar que a vida é cíclica, feita de ciclos e fases. Muito bem, quem vai explicar isso pra gente é a Maca, de Papo com a Maca, tá de volta. Tudo bem, querida? Eu tô, Serginho, e você? Tudo bem, tudo bem. Pode puxar o microfone para você, que ele é todo seu. Todo mundo me ouvindo? Todo mundo ouvindo. Aliás, vamos colocar aqui... Você tem o áudio? Vamos lá. Já vamos começar com isso. Não, põe para os pessoal ouvir. Não vai? Ah, então tá bom. Enquanto você prepara... Porque a Maca colocou aqui a frase... Me perdoe. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Sou grata, te amo. Sobre o Ho'oponopono. Que você deu uma aula aqui pra gente. Aí a Vera, uma ouvinte nossa... Oi, Silvia, boa... Foi? Então, peraí, boa comenta aí. tarde. Aqui é a Vera do Jardim Maristela, tu sabe, né? Então, é ela que colocou aquele... esqueci. Sinto muito, me perdoa, sou grata, te amo. Que eu tatuei até no meu braço. Você lembra que eu mandei pra você? O Ho'oponopono? É isso Quero aí. Quero ouvir, né? Por favor, porque esses dias eu mandei, ela não falou nada. Então, você mandou e a gente guardou para esperar a Maca chegar. Sabendo que ela já tem aí a Vera que tatuou essas palavras. Antes da gente entrar no tema, que tatuou essas palavras no braço. O que você achou disso? Eu achei maravilhoso, porque é a minha próxima tatuagem também. A Vera já se antecipou. A Vera já foi mais rápida do que eu, porque eu acho que o Ho'oponopono faz tão bem pra gente, que a gente quer, sabe, eternizar, materializar isso na nossa vida. Você tatuar uma coisa no braço é você perpetuar aquilo, não é? Não tem como. Você pode até fazer uma outra por cima, mas geralmente quando você traz alguma coisa para tatuar no seu corpo, tem alguma coisa a ver com você, é o momento da sua história, você está sempre dizendo alguma coisa sobre você. E falar sobre o Ho'oponopono é maravilhoso. É verdade. Fica ali, né? Fica. Eu acho importante quando vocês dão essa resposta para nós. É muito legal. Então, de repente, eu trouxe a Maca aqui, ela vem de 15 em 15 dias para trazer sempre uma palavra para você se construir, né? Reconstruir, se você estiver num processo de reconstrução, para ficar bem, para melhorar, para ajudar você a passar aquele momento que você está passando. E aí, quando você vê a Vera mandando para a gente uma foto que tatuou essas palavras, a gente sente que a pessoa realmente quer mudar. Porque está ali, tatuado, é para lembrar todo dia que eu tenho que perdoar, eu sinto muito. São palavras fortes que já dão aquela energia para gente. Total. Certo? A impressão que me dá é que ela deve ter usado o Ho'oponopono num momento muito difícil da vida dela e deve ter conseguido superar isso de alguma forma através das palavras, né? É como se fosse um agradecimento, mostrando para o universo, olha, isso aqui é maravilhoso, eu quero mostrar para as pessoas que isso é incrível. Essa é a impressão que me dá. É isso mesmo. Agora, em relação ao nosso tema de hoje, prazo de validade para o sofrimento. Eu quero saber melhor. Tem prazo de validade ou a gente tem que dar o prazo de validade? A gente tem que dar o prazo de validade. Tudo na vida, Silvia, é uma questão de escolha. Você vai escolher. Mas eu vou sofrer até o final do ano. Ou eu vou sofrer um mês. Ou eu vou sofrer... Ou então chega de sofrer, eu não quero sofrer mais. Gosto mais dessa ainda. Mas a gente tem que pensar que tudo é uma fase. Não é? A gente só falar, não vou sofrer mais, ela já sofreu por um tempo.
Verdade. Não é? Você não consegue fazer uma ruptura da sua vida e tudo bem. Né? Você precisa passar por um processo de readaptação daquilo. Até quando a gente corta o cabelo. Se você cortar o cabelo curtinho hoje, você vai passar 3, 4 dias olhando toda hora no espelho, tentando se acostumar com aquele cabelo. Não é assim que a gente faz? Quando a gente muda de cor, de cabelo, você fala, opa, era a cor que eu queria, mas eu tô me achando um pouco estranha. Vai passando 1 mês, 2 meses, daqui a pouco você já tá ali, como se você nunca tivesse sido loira na sua vida. Não é assim? Tudo na vida é assim. Então, por que a gente vai ficar pensando naquilo? É uma escolha. Você tem que escolher o que você quer. É uma escolha consciente. Por exemplo, quando a minha avó morreu, a minha avó falava assim, eu não quero ninguém sofrendo quando eu morrer, eu não quero ninguém chorando. Eu falei, tá, não vamos sofrer, tá, avó? Como se isso fosse possível. Mas eu realmente estava com aquilo dentro de mim, porque uma hora ela ia. Né? Todo mundo vai. A gente sabe. O que eu fiz? Eu dei prazo de validade pro meu sofrimento com a minha avó, porque senão aquilo ia me consumir. Eu não sei como que seria depois. Então eu falei para ela assim, empurrando o carrinho dela, eu falei assim, você não quer que eu sofra, não é verdade? Mas eu preciso sofrer, porque eu vou chegar em casa e não vai estar lá. Como é que vai ser isso? Então nós vamos fazer o seguinte, durante 1 semana eu vou sofrer, mas eu vou morrer junto com você, mas depois eu vou ressuscitar. Desse jeito eu falei no cemitério para ela. E eu falei, se você não quer sofrer, você não olha para baixo. Você fica olhando para cima, você olha para outro lado que eu vou sofrer. Aí passou 1 semana, eu passei mal, chorei. Que é o que tem, a gente tem que viver o luto. Tem que botar para fora, senão você sufoca. E eu falei que eu ia fazer. Aí passou 1 semana e eu orei. Falei, ó, vó, tô bem, não vou chorar mais não. Agora eu só vou sentir saudade. Toda vez que eu chorar, vai ser um choro de lembrança boa, de acolhimento, de amor, de gratidão por ter sido sua neta. Passou 3 dias, não aguentei, rezei de novo. Falei, ó, vamos fazer um novo acordo? Eu preciso de mais 1 semana, porque eu não tô dando conta, não. E fiz de novo. Quando passou mais 1 semana, já estava quase 15 dias, 20 dias, eu estava mais calma. Claro que eu sofro. É claro que minha avó não está aqui. Eu queria minha avó aqui comigo. Já se passaram 7 anos. Não tem um dia que eu não lembre da minha avó. Certo? Mas eu não sofro. Literalmente, eu não sofro. É colocar, no caso, o sofrimento, a lembrança, num lugar que você administra aquilo. Né? Você monitora aquilo. Peraí, tá nessa caixinha aqui, eu continuo amando muito minha avó. Exatamente. Só que eu estou monitorando esse sentimento. Eu tenho uma amiga que ficou viúva e o marido muito alegre. E ele morreu no dia 12 de fevereiro. Agora está fazendo 1 ano, né? Então, fez 1 ano, né? Agora. O que acontece? Ela falou assim, eu tô dando esse prazo de validade. Ela falou, esse final de semana. Prazo de validade. Por quê? Porque ele queria me ver alegre. Sim. Então chega, né? Tem um tempo aí que você começa... Eu não quero ficar sofrendo... Tem muita gente que sofre muito tempo. A vida toda. Tem mulheres que ficaram viúvas e até hoje choram pelos maridos que se foram. Eu não quis mais saber. Então continua alimentando esse sofrimento, né? E é uma coisa que faz mal para você. O que eu penso é o seguinte... Por que uma pessoa que me fez tão bem, que me ajudou tanto, estava sempre comigo, sabe? A gente teve os nossos problemas, claro que tivemos, mas ela, no geral, foi uma pessoa fundamental na minha vida. Por que agora ela tem que me fazer sofrer? Exatamente. Ela não ia querer. Agora, como é que faz para tentar mudar o estado de sofrimento, seja ele consciente ou não? O que tem que fazer? Eu acho que a primeira coisa é você ter a consciência que você está sofrendo, que você paralisou a sua vida. Tá. Quando a gente, por exemplo, como a sua amiga, paralisou o tempo, né? Ficou um tempo de luto, sofreu, é legítimo isso. Mas é como se a gente ficasse andando numa esteira rodante de costas. Porque a sua vida não vai parar. Quem parou foi você. É verdade. Então você fica sentada, você fica naquela esteira, aquela esteira andando com você, você olhando para o lado ao contrário. Então você tem que falar para onde eu estou indo? Há quanto tempo eu estou nisso? Será que isso é legal para mim? Será que isso é legal para quem foi? Porque a gente amarra aqui também, né? E não precisa, nós não estamos falando aí só de morte, não. Não. Você teve, por exemplo, um relacionamento amoroso aí, um fracasso danado, e você sofreu por aquilo, você não se conforma com aquilo, e aquilo vai te consumindo. Quando você vê, já se passaram 5, 6 anos. E você ainda está na energia daquela pessoa. Porque você não vê, a gente não consegue respeitar isso. Né? A gente tem a ideia de que a vida é cíclica. Porque por mais que, vamos supor que você casou e ficou 50 anos com essa pessoa, a morte separou vocês dois. Beleza, lindo.
né? Todo mundo quando casa quer isso, não é verdade? Mas se a gente for reparar, a cada tempo foi mudando essa relação. Ela não foi igual do começo ao fim. Concorda? Então, tudo tem um movimento, tudo começa. Aquela fase inicial daquela paixão acaba. Começa uma outra, de cumplicidade, parceria. Depois acaba aquela, começa outra. Tudo na vida é cíclico. Então tem que aceitar que a vida é feita de ciclos. De fases. De fases. De fases. A gente, na nossa vida normal, na nossa vida pessoal, você nasce, tem a primeira infância até os 7. Depois dos 7 aos 14 é a segunda infância. Dos 14 aos 21 é a adolescência. Olha como já mudou 3 vezes de fase. De 7 em 7 anos, né? Os 7. setênios que Os falam. setênios, não é? Aí você, depois de 21, aí demora um pouco mais, que é a fase adulta. Até você entrar nessa fase adulta demora um pouco mais. Mas você também tem as suas fases cronológicas. Sim. Está provado isso. Sim. Certo? Primeira infância, segunda infância, adolescência, adulto. E aí né? vai. E cada fase dessa, você tem um posicionamento diferente. Na primeira, segunda, você está aprendendo, descobrindo o mundo. A adolescência, você está mostrando o seu corpo agora, né, indo para uma fase adulta, mudando o seu corpo de criança para um corpo adulto. E olha, aí entra a responsabilidade do trabalho, do dinheiro, de cuidar de você. Olha quanta coisa. E Fase a mesma do pessoa. ninho, que nem minha filha. Minha filha agora está na fase do ninho, ela quer casar. Ela quer sair de casa de qualquer jeito. Mas filha, mas tá tudo muito rápido. Não. Agora chega, eu quero ter meu canto. É a fase do ninho. É a fase do ninho. Quem não teve? Exatamente. Tá aí a prova, tá vendo? Vai ficar, mas tem gente que não quer, né? Tem aqueles homens e aquelas mulheres que estão com 50 anos e estão morando com os pais ainda. Mas será que não tiveram? Porque aí, de alguma forma, fica... Aí é que tá. Você colocou um ponto bacana. Quem não teve tem que trabalhar a frustração de não ter tido. Eu tenho uma amiga que nunca... ela pulou a fase, por exemplo, essa fase de ninho, de casar, de ter filho, de ter um marido, de ser separado. Ela não passou por isso, ela nunca se casou e já está com quase 60 anos. Hoje ela aceita, não era para mim, não aconteceu, tem lá um namorado, abriu mão da maternidade, mesmo podendo ser filho, abriu mão porque queria encontrar um companheiro, não encontrou na época que ela podia ter filho, mas você sente que ela trabalha uma fase que ela não participou daquela fase. Não teve. Ela não vivenciou aquela fase. E fica uma culpa, né? Fica. Fica uma Não, culpa. a pessoa começa a se trabalhar porque a mamãe perdeu a parte da adolescência. Ela está com 81 anos, é uma adolescente. É uma adolescente. Mas ela vem de uma outra fase também, né, Silvia? Porque na adolescência dela a gente não tinha a liberdade que a gente tem hoje. Mas ela casou com 16, então, pelo ela não amor. tinha, tá vendo? Era uma outra cultura, era uma outra vida. Então, quer dizer, hoje ela tem autonomia, autoridade para fazer o que quer da vida dela, aproveitar o que ela não pôde. Na verdade, não é nem que ela não quis. Mas talvez uma mulher como a sua mãe, como a minha avó, não puderam. Elas não tinham que aceitar o destino delas. Exatamente. Elas não tinham que fazer. Se ela saísse de casa e falasse assim, vou ser uma rebelde, vou fazer o quê? Ela seria, né, taxada, aquela mulher falada que eles falavam naquela época, né? Uma perdida. Ia ser uma perdida. Sabe que eu lembro até um fato, viu, Aldemir, muito engraçado. Porque conforme eu fui crescendo, eu fui mudando a cabeça da mamãe. A gente vai mudando. Mãe, não tem que ser assim. Mãe, você tem que não sei o quê, você tem que sair. Aí eu lembro que pela primeira vez eu ia ao cinema com a mamãe numa sexta-feira. E minha mãe falou que ia. Eu vou com a Silvia. Meu pai ficou desesperado porque ela ia sair sem ele. Desesperado. Mas ele tentou de tudo. Mas papai, por que você não quer que eu vou com ela no cinema? Eu e ela vamos ao cinema à noite. Mãe e filha. Sabe o que ele respondeu? Vocês não vão acreditar. Não pode ir porque sexta-feira é dia de cafajeste. Eu nunca vou esquecer. Eu falei, é dia de quem? Dia de cafajeste, os cafajestes estão tudo na rua. Desesperado porque ela ia sozinha. Quer dizer, era outra fase. Era cultura, né? Não queriam que as mulheres saíssem sozinhas e elas aceitavam. Muito louco isso. E hoje a sua mãe está aqui, oitentona, cheia de vida, cheia de... Vou aproveitar. Livre, solta. Agora, você mesmo, na sua experiência, né? A sua primeira... Você foi enxergar a sua vida depois que você teve a tua formação em coaching, é isso? Eu acho que quando eu fiz a minha primeira formação de coaching, eu comecei a entender tudo aquilo que eu estava buscando. Tá. As coisas que eu sentia, que eu pensava, que eu questionava, começaram a fazer sentido. Né? Então, tinham dinâmicas, eu falava, meu Deus, eu sempre pensei nisso. Meu Deus, como que eu nunca tinha visto isso? Porque eu já tinha pensado isso, sabe? Eu tinha que estar lá. Tá. Né? Os meus sentimentos, os meus pensamentos me levaram para lá. E quando eu cheguei lá, eu falei, é aqui. Me achei meu lugar no mundo.
E aí, numa das dinâmicas que a gente faz, veio essa coisa das fases da vida. Tá. E aí eu comecei a pensar, tudo tem fase. A minha vida tem fase, o trabalho tem fase, você entra como estagiário, depois você é promovido, você é repórter, você é diretor, você é diretor de jornalismo, né, na nossa função aqui. E você vai vendo que as coisas elas vão mudando de etapas. E aquilo começou a fazer um sentido na minha vida. Começou a fazer um sentido e eu comecei a olhar. Então eu parei de sofrer. Claro que eu sofro. Se me tirar alguma coisa que está acostumado na minha vida, eu vou sofrer. Mas é um hábito. Mas é porque aí eu olho para aquilo. Aí eu falo, meu Deus, quanta coisa eu aprendi, quanta coisa eu sofri, quanta coisa me fez feliz. Obrigada. Obrigada. Obrigada, obrigada, obrigada pela experiência. E pela sabedoria agora de ver que isso já não faz mais parte de mim. E aí eu começo a fazer. E se dá doendo muito, meto-lhe um Ho'oponopono. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Porque eu resolvo minha vida todinha no Ho'oponopono. Tudo. Não aceitar e respeitar os ciclos da vida e viver de ré? O que é isso? Imagina você, viver de ré é assim, porque a vida não para, certo? Você se estaciona em algum lugar, por uma dor, por uma perda, alguma coisa. A vida continua, o relógio não para, né? Já cantava Cazuza, o tempo não para. Não é verdade? Quem parou foi você. Então imagina você numa esteira rolante. Você tá parada assim, ó. Só que do lado contrário. Você não tá de frente pra esteira indo, seguindo o fluxo da sua vida. Você parou e ficou olhando pra trás. E a esteira tá te levando. E você tá indo. Você não sabe nem pra onde. Só não tá olhando pro lugar certo. Você tá ali focada na dor, da perda do trabalho, na perda do marido, na perda de alguma coisa. Às vezes, né, uma coisa mais sofrida, mais doída. Vejo mães que perdem seus filhos. A gente não tá questionando o que ela não tem que sofrer. Eu vivi isso na minha casa. Eu acompanhei o sofrimento da minha avó por ter perdido a minha mãe. Né? A sua avó perdeu sua mãe? Minha mãe morreu. Tua mãe morreu antes da sua avó? Com 49, minha mãe morreu. Que tristeza. Eu vi a dor. Eu não sou mãe. Eu não posso mensurar uma dor dessa. Mas você perdeu a sua. Eu perdi a minha e vi a minha avó sofrendo com a perda. Que sofrimento. E aí, o que você vai fazer? Não é verdade? E isso é uma coisa mais grave, né? Uma dor mais intensa. Mas a gente vê pessoas paradas por causa de um namorado, por causa de uma namorada, por causa de emprego. Algo bom que se rompeu. Não é só por desgraça, é algo bom. Mas também, e aquilo? Mas olha como é interessante, Silvia. Vamos supor que alguma coisa muito boa, um relacionamento que você tinha com alguém que era muito bom, era muito feliz, que nem o da sua amiga. Vamos supor que não tivesse sido por falecimento. Acabou, separou. Aí fica com aquela coisa, que quero de volta, que quero de volta, que quero de volta, porque aquilo é meu, porque não sei o quê. Porque eu era feliz? Porque eu era feliz, porque não sei o quê. Aí você fica ali, martelando. Aí aparece o outro, você não enxerga. Aparece o outro, você não enxerga. Aparece outra coisa, você não enxerga. Aconteceu isso comigo quando eu saí do clube. Sabe? Então, você fica... Aí, o que acontece? Que clube? Eu trabalhei no Clube Paineiras, do Morumbi. Eu amava trabalhar lá. Quando eu saí de lá, eu não me conformei. Eu queria, porque eu queria. Eu ficava articulando, eu saía para almoçar, para jantar, para tomar café com todo mundo de lá, para articular a minha volta, que eu queria voltar de qualquer jeito. A vida me levou para um outro clube de São Paulo. Que era muito melhor, eu cheguei até num cargo muito melhor. Não queria, eu só pensava no outro. E aí, o que aconteceu? Eu perdi das duas, né? Porque eu não voltei para aquele, porque aquele lá já não era mais para mim. Perdi o outro também, porque eu estava com a cabeça no outro. Acabei, sabe? Então, você não acompanha. Se eu tivesse só desejado a volta e tocado a minha vida, não tivesse colocado toda essa energia de dor, de sofrimento, de perda em cima do clube, talvez eu tivesse conseguido voltar. Mas eu tava tão... Porque às vezes, pessoal, a gente tem saudade de uma época. Outro dia eu estava conversando com um amigo, ele falava assim, lembra, Sil? Lembra, Sil, que não sei o quê? Lembra, Sil? Mas não era legal? Lembra, Sil? Eu falei, você está falando de 40 anos atrás? Eu lembro sim, mas já passou. Eu não sou mais aquela Silvia, nem você mais é aquela pessoa. Você não vai conseguir fazer aquilo de novo. Porque a nossa mente, ela dá essas... A gente se ilude com ela mesmo. Total. Porque o tempo só existe no tempo, porque na nossa mente não. O ontem, 40 anos atrás, parece que foi ontem. Exatamente. Mas você não vai conseguir fazer. Acho que você nem gostaria de fazer de novo aquelas coisas que você fez. Mas aí as pessoas tentam o quê? Eu vou reviver. Eu vivi aquela paixão maravilhosa. Peraí que eu vou fazer de novo. Aquilo foi o máximo. Aí você pega e vai, tenta encontrar a pessoa. Aí você olha e fala, oi? Quem é você Cadê? mesmo? Cadê aquele sentimento? Porque era aquela época, não é agora, você já mudou. Exatamente. Não é? E você nem percebe a sua mudança, porque você é tão focada naquilo que você não tem mais, que você não percebe a sua evolução, a sua mudança.
E isso é muito interessante a gente analisar. Por isso que eu falo, olha para o teu sentimento, olha para a tua vida, como que você está agora, onde você está, que jeito que você está. Como que as pessoas te olham? Porque não é você se preocupar com o que os outros pensam, mas as atitudes dos outros em relação a você diz muito. Diz muito do que você está oferecendo para o mundo. Então, é um bom termômetro. As pessoas ficam perto, as pessoas têm paciência, as pessoas gostam. Vamos ver, tem gente que quer participar, é isso, Aldemir? Então vamos lá. Oi, Silvia, boa tarde. Boa tarde. Eu fiquei assim muito tempo de luto, mas não foi por causa de viuvez, foi por abandono mesmo, né? O pai do meu filho nos abandonou, a minha, meu filho, e eu tive que cuidar, né, da criança e tal, e engolir todo sem ressentir, né, guardar, como fala, né, no fundo do coração, todo o sentimento que eu tinha e tenho por ele, né, ainda hoje. Então, para mim, parece que eu ainda estou de luto, e olha que isso tem muitos anos. Meu filho já está um adolescente já, e eu ainda não consigo sair desse luto. Aqui é a Vanusa do Grajaú. É isso aí. Tô arrepiada. Tá dentro dela. Tô arrepiada. Ela, a Vanusa, fez um depoimento aí que eu tenho certeza que muitas mulheres se identificaram. Sim. Vanusa, vou te falar uma coisa. Você já está mais da metade do caminho andado porque você já tem a consciência disso. Você consegue enxergar o seu luto, que você está presa nisso, que você precisa cuidar do seu filho. O marido foi, mas o filho está aí. Até moço já o filho. Entende? Faz Ho'oponopono. Faz Ho'oponopono para Fala ele. de novo. Ho'oponopono. Ho'oponopono. Vou te ensinar a fazer aqui agora. Porque o Ho'oponopono, a gente tem que lembrar, turma, que quando a gente faz Ho'oponopono no nome de uma outra pessoa, não tem a ver com ela, tem a ver com você. A sua energia conectada àquela pessoa, que fique claro. Porque se eu falar assim, faz para ele, dá a impressão que ele vai voltar. Não é essa a intenção. O Ho'oponopono, eu não consigo cuidar do outro com o Ho'oponopono. O Ho'oponopono é uma terapia individual, intransferível. Então, por exemplo, no caso daí da Vanusa, ela tem que falar o quê e para quem? Para ela mesma? É para ele. Para ele. Mas pensa, Vanusa, vamos supor que ele chama Zé, certo? Vai fazer pro Zé. Você vai fazer, Zé, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Mas você está fazendo isso no seu elo energético com o Zé. Você está limpando a energia que te liga a este homem, não é ele. Tá. É com você. Então, quando você fala, sinto muito, eu reconheço que eu tô de luto, que eu tô com raiva, que eu quero arrastar a sua cara no asfalto pra você ter largado eu e meu filho. Você tá reconhecendo isso. Eu sinto muito. Eu sinto muito de ter ficado tanto tempo nisso, de ter perdido tanto tempo da minha vida, ter deixado, de repente, de olhar mais pro meu filho, sabe? Deixando esse sentimento negativo tomar conta de mim. Sou grata pela oportunidade de ter consciência disso e mudar isso em mim. E eu te amo. Esse eu te amo não é pro Zé, é pra você. É Vanusa, né? É pra você, Vanusa. Você se ama apesar de tudo que aconteceu. Você se acolhe, você se ama, você se protege. Então, tudo que você tá falando pro Zé é pra você. Percebe? Então faça para ele. Faça, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Faça no seu nome também. Você se perdoando. Porque a gente vê que você tem um ressentimento aí, porque você reconhece a sua dor. Sim. Você reconhece o seu luto. Então você tem que se perdoar também por ter feito isso. Então você pode faz de manhã para ele, à noite para você. Faz de manhã, faz pro Zé, à noite você faz para você. E perdoa, faz 21 dias. Ah, tem que fazer isso 21 dias falando? Não. Tá. Porque agora, como ela trouxe isso para a consciência agora, se ela fizer 21 dias, ela vai conseguir intensificar esse processinho de cura. Então, vamos lá. Repetindo. Tem que falar o quê? Zé. Você bota o nome dele aí, tá? Que eu não sei o nome do marido. Zé, vamos chamar de Zé. Zé, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe. Te amo é pra você, Vanusa. Põe ao contrário, Silvinha, desculpa. Põe o sou grata primeiro e o te amo. Então, eu sinto muito, me perdoe, sou grata e eu te amo. Tem uma outra cuidadora que vive me boicotando. E eu, ultimamente, tenho que mostrar provas de que eu estou fazendo as coisas certas. E isso me incomoda muito, porque
as filhas da senhora que eu cuido não tomam nenhuma atitude, mas eu gosto da senhorinha que eu cuido, ela é tão gostosinha de cuidar. Aí eu queria saber como que o Ho'oponopono pode me ajudar nisso, tá bom? Para eu fazer o meu serviço bem feito e essa pessoa, essa outra cuidadora parar de ficar me boicotando. Uma boa tarde, muito obrigada. Joyce, olha, eu sei que é complicado, vai parecer loucura, mas não é. Experimenta. Você precisa fazer o Ho'oponopono para você, faz o Ho'oponopono para você, faz o Ho'oponopono para ela. Como é o nome dela? E faz para ela, porque você vai limpar em você essa coisa, esse desconforto que você falou que você fica aí chateada, irritada. Você tem que limpar isso em você. Quando você limpar isso em você, você vai mudar essa frequência com ela, ela vai fazer as coisas e não vai te incomodar. É assim que funciona, porque você já tem essa consciência que ela faz, você se sente desconfortável, aquilo te incomoda. O que você vai limpar? Esse incômodo. Então ela tem que fazer, mas ela tem que fazer para cuidadora, ela tem que fazer para ela. Não, para menina, faz para menina, porque aí você vai para cuidadora, para outra. Para outra cuidadora. É. Então você faz para ela, porque você está limpando em você a energia negativa que está ligada com a outra pessoa. Tá. Então você pode fazer. E dá-lhe Ho'oponopono. Então repete, porque elas têm que aprender. Então vamos lá. Você vai colocar o nome da pessoa. Cuidadora, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Cada vez que ela fizer alguma coisa durante o trabalho que você se sentir incomodada, você só vai fazer olhar para a cara dela e vai falar assim, sinto muito, pensar, eu te amo. Gente, é pensar. Só sinto muito e te amo. Só sinto muito e te amo, porque você já bloqueia aquela energia negativa. Não deixa nem ela crescer em você. Parece maluco, eu sei que parece, mas tenta que vai dar certo. Outra coisa que você achou bacana, foi um filme que você viu, que você quer compartilhar aqui com a gente? Gente, eu gosto muito de dar filmes. Eu sempre indico filmes no meu Instagram, para os meus mentorados, porque o filme, antes de eu indicar o filme, eu quero dizer para vocês que como ele traz uma história e ele tem imagens, o seu cérebro agradece. Porque o nosso cérebro, ele entende melhor, ele aprende melhor quando a gente vê e ouve uma história. Então, o filme é sensacional. Você pode dar o nome do filme? Eu vou indicar para vocês esse fim de semana, para vocês assistirem Simplesmente Complicado. Simplesmente tem na Netflix? Tem na Netflix. Simplesmente Complicado. É uma comédia romântica com a Meryl Streep. Tem o Alec Baldwin e tem mais acho que é o Steven Martin. Por quê? Ali é uma comédia, é gostosinha, é super bacana. Mas ela tem uma história, um pano de fundo, que é justamente daquela outra ouvinte que ligou falando do marido, da dor. Tá. Ela sofreu, eu não vou contar tudo aqui, né? Porque senão eu vou dar o spoiler, mas vale a pena. Mas mais ou menos, ela viveu um divórcio e passou 10 anos martelando aquele divórcio. Porque o divórcio foi complicado, os filhos eram pequenos, sentiram aquele drama, o cara não podia entrar em casa, os filhos ficavam naquele conflito, né? O pai que não podia entrar em casa, aquela confusão. Mas, graças a Deus, os filhos cresceram bem, né? Emocionalmente bem. Até que ela consegue fazer com que um relacionamento entre eles se restabeleça. Só que aí vocês vão entender o que eu falei, que passou 10 anos, ela não é mais a mesma pessoa, ele enxergou que ela seria ainda aquela cuidadora dele, e ela não é mais, ela as é uma famosas empresária. voltas, né, que as pessoas tentam voltar pro namorado antigo. É tipo aquela moça, se você voltar para esse marido agora, você não vai... Se voltar para esse marido que você ficou 18 anos aí, que ele... Não, tem 18 anos é que tá sozinha há 18 anos. Mas que ele foi embora e tal. Filho adolescente. Se voltar... Não vai nem reconhecer. Nem reconhece. Falei, o que eu tô fazendo com esse cara? Tem mais depoimento? Assiste o filme que você vai entender. Vamos lá. Oi, Silvia, minha amiga. Oiê. Eu estou nessa solidão há 18 anos. Sim, há 18 anos. Moro sozinha. Meu filho mora numa casa com a esposa e eu moro numa casa sozinha. Mas é difícil encontrar alguém, viu? Assim, que seja honesto, que tenha caráter. É verdade. Aliás, isso é um tema que a gente vai conversar, viu? Eu sei o tanto que é difícil. Só que você está 18 anos sozinha. Mas tem que tomar cuidado, exatamente para o nosso tema, é que achar que vai voltar com aquela pessoa,
Fica remoendo, vai voltar aquele sentimento que você tinha lá atrás e que vai ser o mesmo. Não é a mesma coisa. Principalmente quando tem traição no meio. Exatamente. Por isso que esse filme, gente, olha, é sensacional. Você pode assistir com a família inteira, você compra... Simplesmente complicado. É a dica da Maca para esse final de semana para você assistir na Netflix, hein, depois pessoal? vocês vão entrar lá no meu Instagram para contar para mim o que vocês acharam disso. Porque vai identificar com muita gente, eu tenho certeza, essa história. Muito bem. Faltou alguma coisa? Faltou. Eu quero dar os meus recadinhos, posso? Pode. Opa! Tem? Então vamos lá. Peraí, vamos lá. Silvia, deixa eu falar um negócio que a ouvinte falou aí da cuidadora. Eu estou passando pela mesma situação aqui no local onde eu também sou cuidadora, e o que a Maca está falando para ela também serviu para mim. Muito obrigada, Maca, é isso mesmo. Você não, assim, dá tanto atenção para a pessoa que está querendo te prejudicar, não é isso? Porque às vezes a pessoa é tão dissimulada que te chateia mesmo. Foi a Marli que falou, né? Que ela está passando por essa situação. Marli, eu estou passando pela mesma situação. Um grande abraço, Fátima de Mauá. Obrigado, Maca, pela resposta. É isso aí. Tá vendo só? Elas ficam se conectando, ficam esperando. Porque todo mundo se identifica, Maca. Todo mundo tem um problema para resolver e não sabe como, né? Ho'oponopono nela também, viu? Não. Ho'oponopono nela. Agora vai ser. Agora vai nela. ser esse aqui o nosso mantra. Deu errado? Ho'oponopono nele. Ho'oponopono nela. Não tem erro, gente. Ho'oponopono é caminho aberto, certeira. Vai comigo que vai dar certo. Vamos lá, recadinhos. Turma, eu abri um canal no Telegram, porque aí a gente vai... No Telegram. E aí, como é que eu não tenho Telegram? Vou ensinar vocês. É baixar que nem o WhatsApp. Só que o WhatsApp, você precisa ter meu telefone, você precisa ter aquela coisa toda para entrar. O Telegram não. Você entra no Telegram, busca o meu canal lá, que é o canal da DR. DR de relação. Discutir a relação. É de desconstruir para reconstruir. Desconstruir para reconstruir. DR. Eu conheço como outra coisa. Mas eu tenho essa pegada também, que é pra gente poder fazer a DR pessoal, né? Tá. Então, e aí vocês entram lá, porque lá a gente vai fazer o nosso QGzinho da informação. Tudo que eu for fazer, todo áudio que eu sair, todo texto que eu tiver, vai entrar lá para vocês poderem acessar. E toda vez que eu vier aqui, a gente vai fazer um texto, um resumão lá, para que vocês não percam nada, vai estar lá. Muito bem. Muito obrigada, viu? Mais uma vez pela sua presença aqui e... Quando puder, né? De 15 em 15, pelo menos. De 15 em 15. Mas em 15 eu tô de volta. Tá bom. Obrigada, Maca. Pessoal, tem música boa aí? Então vamos lá.